Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e dessa vez de uma série totalmente diferente. Tô começando aqui uma série de vídeos onde eu vou receber aí arquivos de inscritos, inclusive já começando hoje com esse primeiro vídeo, onde eu vou fazer um tratamento de cor numa posição de colorista. Então vai ser uma simulação de como fosse um trabalho real mesmo, recebendo aqui para vocês entenderem como que a gente recebe esse material e dá finalização para ele no color grading, mostrando todo o processo, como que eu pensaria em relação às imagens. E eu fiz aqui a seleção pelo que o inscrito de hoje, que eu já vou revelar para vocês, me cedeu essas imagens para a gente fazer a aula, e vou deixar aqui já aberto para você que é inscrito do canal e gostaria de me mandar um arquivo seu para editar. Vou deixar na descrição todos os requisitos de como que você faz para me enviar esse arquivo, como que ele deve estar, para que a gente possa fazer então esse vídeo. E obviamente eu sempre vou mencionar vocês, a pessoa que cedeu as imagens, dando os devidos créditos, para que a gente possa então fazer essa aula aqui e explicar como que eu trabalharia em diversas situações. Então, por isso que eu quero estimular você que é seguidor aqui do meu canal, é inscrito aqui no canal e gostaria de que eu editasse e fizesse o tratamento de cor da sua imagem, segue aí as orientações na descrição, que aí eu vou poder receber o teu material, fazer um tratamento aqui e desenvolver uma aula para ajudar vocês. E hoje quem me cedeu esse material foi o Murilo, inscrito aqui do canal da MG Edições. Vou deixar aqui já na tela o Instagram deles para vocês seguir, tanto do Murilo quanto aqui o da MG Edições, para você aí estar por dentro de tudo que acontece por lá. É um conteúdo que eu gosto de consumir, talvez vão ter pessoas que não vão gostar, aí tá tudo bem, né? Todo mundo tem os seus gostos aí, então fiquei muito feliz de poder pegar esse material para fazer um tratamento e botar numa situação aqui simulada pra gente ver como que eu trataria essa imagem em si. Então fica aí o arroba do Murilo e da MG Edições para vocês acompanharem, depois também vou deixar aqui na descrição. Então vamos lá, já simulando então uma situação real. Eu como colorista já recebo os arquivos aí de quem captou, né, ou quem fez já o processo de montagem, e obviamente se tiver uma pessoa que tá por dentro da sua câmera e sabe como foi captado, é melhor ainda, porque a gente vai fazer o Color Space Transformers. Foi feito então a gravação numa Canon R5 Mark II, utilizando ali o espaço de cor C-Log 2 e o Cinema Gamut da Canon, né? O padrão de Gamut dela. E a gente já sabe essas configurações, quando a gente tem acesso a isso, facilita muito o processo de Color Space Transform, que é a hora que a gente vai então fazer a conversão desse arquivo para dar saída por REC 709. Se você está trabalhando com isso, você vai fazer um processo de color grading e você não sabe as configurações que você mesmo está gravando a sua câmera, o processo do color grading já começa aí. Você precisa saber o que você está fazendo com a sua câmera, e aqui o Murilo sabe muito bem. Por isso que ele me passou essas informações já corretas, né, para a gente poder fazer o processo Color Space Transform. Inclusive fica observação, se você for me enviar um arquivo para a gente fazer um vídeo, uma aula sobre o arquivo que você está mandando na sua situação, traga para mim sempre o espaço de cor e o gamut que você gravou na sua câmera, se você usou ali curva logarítmica, né? Então, ou seja, um C-Log, S-Log, toda a parte de outras câmeras aí também, como Fujifilm, Blackmagic, Red. Eu preciso saber dessas informações para daí dar início aqui ao color grading. Senão a gente vai ficar supondo o que é o arquivo e não é a maneira correta. Vou trazer vocês para minha tela para a gente já começar a trabalhar em cima disso. Então a primeira coisa que a gente faz e que eu oriento a vocês a fazer é a gente selecionar a Master Scene, que é justamente a cena que a gente gostaria de ter ela nítida, né? Basicamente a melhor cena aqui de toda a gravação, e a gente fazer essa marcação para poder trabalhar em cima do frame mais correto possível, né? Eu não vou querer, por exemplo, pegar um frame que tá todo borrado, todo distorcido, porque não vai valer a pena para a gente fazer o color grade. Essas marcações já me guiam lá na aba Color, que inclusive vai nos ajudar ali a não ficar tendo que mexer aqui o slider do playback para achar a cena correta. Então a gente sempre vai se perder. Por isso que a gente faz essa marcação. Eu já pulo direto na cena que eu quero colorir, que são as cenas que eu considerei como Master Scene, por exemplo, ó. E nisso a gente consegue passear sem ter que ficar rolando aqui a agulha da timeline, ou aqui na aba Color, né, você ficar rolando aqui com o slider aqui da timeline, e aí eu acho que é desinteressante. Por isso que a gente faz isso, porque nós usamos aqui a tecla de atalho Shift
e as direcionais do teclado, para cima ou para baixo. E aí, se eu apertar para baixo aqui com o Shift, ó, ele já vai em cima da minha marcação. Vocês podem ver na minha tela do playback que ele até tem o nome ali, marker, né? Que é justamente a marcação, ó, Mark 1, Mark 2. E aí você vai passeando com o Shift para cima e para baixo. A gente já vai direto nas nossas master scenes e a gente não perde tempo aí na hora de fazer a escolha, beleza? Antes de tudo, né, vamos então já para um processo de Color Space Transform. Como eu já tenho essas informações e eu já trabalhei com Canon, né, fazendo Color Grading em Canon, uma coisa que eu sempre oriento vocês é aqui no Gallery, onde a gente salva aqui as stills, eu tenho uma parte aqui só de utilitários, como se fossem ferramentas, e é obviamente que eu guardo os CSTs de arquivos que eu já editei. Eu não preciso ficar criando tudo do zero e demorar o meu processo de Color Grading. Então, por exemplo, eu tenho aqui CST da Canon, eu tenho da Red, eu tenho aqui da Blackmagic, da Sony, ou seja, a gente vai trabalhando em cima disso e vai salvando esses perfis. Se eu pegar o da Canon, que é justamente o padrão da câmera do Murilo, eu vou clicar aqui com o botão do meio do meu mouse. Ele já aplicou para mim aqui, por exemplo, o processo aqui do Color Space Transform. E com isso eu tenho aqui o input e o nó de output, além de um nó de noise reduction que eu já deixo. Isso é um padrão meu. E um nó que não tem nenhuma informação, porque é justamente onde eu vou começar o processo de Color Grade. Se a gente vê no CST, nós temos aqui já o Canon Log 2, que é o C-Log 2, e o Canon Cinema Gamut, que é o espaço de cor aqui e o gama. E aí nós vamos ter, obviamente, que eu trabalho e indico todo mundo a utilizar o DaVinci Wide Gamut. Ítalo, por que eu tenho que usar o DaVinci Wide Gamut e não utilizar a ARRI, por exemplo, o Color Space da ARRI? E eu já expliquei isso aqui no canal. Vou deixar o vídeo aqui no card para você conferir e você entender por que a gente usa o DaVinci Wide Gamut. Não vou entrar nesses detalhes aqui. Depois disso, saída, né? A gente dá a saída, então, do DaVinci Wide Gamut Intermediate para Rec 709 e Gama 2.4. E observação, na parte de Tone Mapping, eu deixo essas configurações aqui que eu trago já trouxe vídeo aqui no canal explicando por quê, mas o máximo input de iluminação e o máxima saída dessa iluminação que é medida em nits, né, que é em nits de medição de luz, né? E obviamente aqui o mapeamento do gama eu deixo aqui em Saturation Compression. Se você quiser copiar isso aqui, pode copiar também, né? Não vai importar muito. Ó, aqui eu deixo geralmente eu já deixo em 10.000, então já fica até um ajuste aqui, mas tá aí. Isso aqui é o ajuste principal, né, que a gente tem que fazer sempre que a gente entrar com um arquivo novo. Beleza. Corrigido então o processo de Color Space Transform, a gente saiu de um log, né? Obviamente a câmera já tinha essa imagem mais lavadinha, a gente fez então o Color Space Transform, agilizou bastante a nossa vida e a agilidade aqui nesse processo de Color Grading. Agora a gente vai para o primeiro nó de tratamento. Primeiro de tudo, eu já trouxe para vocês também sobre contraste cinemático. Temos esse cavalo aqui, lindíssimo, a cor dele, tudo, a gente vai fazer o tratamento aqui. E com isso, eu vou habilitar o Editable Splines. Inclusive já está habilitado porque eu utilizo isso no meu dia a dia. Mas se o seu não tiver, aconselho muito a você habilitar. Porque a gente vai fazer uma curva em S. A gente clica aqui na extremidade da curva e a gente pode, por exemplo, subir esse ajuste. E aí ele vai, obviamente, subir um pouco do realce, né? O meu realce você pode perceber que já está batendo em 1023 e eu posso corrigir isso descendo aqui os ajustes. Eu vou fazer um ajuste aqui rapidinho para a gente poder trabalhar. Meu computador está travando um pouco, que eu estou com bastante coisa acontecendo aqui, ainda mais com essa gravação. E aí eu já volto com vocês com essa curva pronta. E beleza, pessoal, essa aqui foi a configuração que eu fiz das minhas curvas, né? Eu subi um pouco essas sombras para a gente criar um flat nos pretos totais e com isso eu trouxe contraste nessa curva mais baixa aqui do gráfico. Aqui nos realces eu desci bastante para a gente fletar um pouco as informações de alta. O Murilo acabou me informando também na nossa conversa que ele não usou o filtro ND, o que nos dificulta um pouco pelo fato de dois motivos. A gente está fazendo aqui, ele no caso fez a gravação contra a luz, né? Ou seja, o céu aqui compreende basicamente a 70-80% de informação na imagem. É tanto que se eu botar o meu mouse aqui, olha só, eu vou passeando por essa região que compreende o céu e ela faz parte de toda a região mais alta do nosso gráfico na waveform. Com isso, a gente tem a probabilidade de estourar esse canal se a gente não tomar cuidado. Quando a gente puxa o extremo branco, né, que seria o ponto final dos nossos realces para baixo, a gente começa a fletar
um pouco esses realces. Se você não cuidar, se você fizer demais, vai acinzentar a imagem, então tenha bastante cuidado com isso. E a gente faz a curva suave para trazer o contraste, porque eu preciso que essa distribuição da iluminação ela seja distribuída em toda a nossa imagem, não somente em uma região específica. Por isso que a gente faz essa curva S, porque também deixa essa imagem mais soft, um contraste mais suave. Outra coisa que eu vou dizer para vocês também é imaginarem que se a gente está procurando ter um look mais cinemático, digamos assim, e aqui no processo de pós-produção a gente vai intensificar isso, muitas pessoas vão achar estranho porque o cavalo aqui na região do rosto está um pouco escuro. E, gente, entendam, o cinema, ele não é aquela claridade, né? A gente ilumina e não clareia, né? Clarear, todo mundo faz. O videomaker normalmente faz e a gente procura, já que quer trazer esse tipo de look cinemático, já na direção de fotografia, não clarear as coisas, mas fotografar elas como devem ser fotografadas. E é óbvio que se nós temos um cavalo que ele está, ou um objeto, poderia ser uma pessoa também, né? Mas está contra a luz e a gente está filmando nessa posição, gravando nessa posição, e eu não tenho nenhuma luz iluminando propriamente o animal, não tem por que eu forçar a iluminação aqui. As coisas devem acontecer dessa maneira porque foram gravadas assim. Se eu começar aqui a subir essas sombras bastante para dizer, não, mas eu quero que esse cavalo esteja muito bem iluminado. Olha o que acontece, a gente acaba destruindo a imagem e ela não foi feita para ser assim, né? A gente perde contraste, as cores mais vívidas e vibrantes desse animal aqui não vai ter tão como a gente gostaria. Então por isso que a gente pode deixar a sombra aqui um pouquinho mais afundada. O que vai nos dizer se ela está correta ou não é justamente aqui na waveform, nos scopes. Eu não quero que essa sombra toque muito a região 0. Eu posso até descer um pouquinho mais, porque eu tenho margem de trabalho. Mas por que eu não vou deixar isso aqui perto do 0 agora nesse primeiro nó? Eu tenho alguns ajustes para serem feitos ainda, onde eu vou acrescentar alguns efeitos que vão achatar na verdade, esticar essa waveform. Então, durante o processo de color grade, procure sempre andar nas regiões mais seguras do seu gráfico. Aqui no 896 é onde a gente está perto de estourar, tanto que está já uma linha reta aqui propriamente da imagem, e se a gente não cuidar com isso, vai virar um branco total. Então eu vou afundar um pouquinho aqui a sombra, só para ele arrastar o gráfico para mim junto para o 0, mas eu não vou deixar tão afundado. A gente começa aqui a brincar um pouquinho e deixar um pouco de espaço aqui entre o 128 e o 0, porque os próximos ajustes vão acabar levando esse gráfico mais para baixo. Eu vou renomear como base. Aqui eu já entraria com um Bleach Bypass, para a gente trazer mais ainda esse look cinemático e descontaminar qualquer região que tiver de saturação exacerbada ou shift de cor. Primeiro de tudo, a gente vai criar uma layer, como vocês já sabem aqui no canal, tem várias aulas minhas falando de Bleach Bypass, não vou entrar no detalhe aqui, apenas essa aula é sobre decisões e não sobre mostrar técnicas detalhadamente. Tenho várias aulas aí da série DaVinci Tips, dá uma conferida. A gente vai vir então aqui fazer o nosso Bleach Bypass, bem simples, habilitar um Composite Mode, vim aqui em Soft Light. Dessa vez não vou usar Overlay porque eu não quero tanta agressividade nesse contraste. Vocês vão ver que já ficou, olha como já trouxe o gráfico perto do 0. É disso que eu falo para vocês. Os próximos ajustes que a gente acaba fazendo vão esticando cada vez mais esse gráfico. A gente precisa trabalhar ele com segurança para que ele não atinja os seus extremos. Aqui eu vou vir aqui na nossa Key Output e vou dar uma saída de 0.5 de opacidade nisso. Eu tirei metade desse ajuste. Ainda está muito agressivo, vou colocar aqui 0.2. Com isso vem retornando um pouco de saturação e limpando mais ainda nossas regiões de baixas, né? Então a gente conseguiu criar um look interessante, desabilitando e habilitando novamente. Trouxe um pouco mais de contraste para a nossa imagem. Desculpa aí, pessoal, que está travando um pouco aqui, mas é porque eu estou gravando ao mesmo tempo, são arquivos mais pesados e acaba que a gente passa por essa situação. Inclusive, isso aqui é um RAW, tá? Então é um arquivo que tem muita informação para a gente trabalhar. Feito isso, acabou subindo um pouquinho, 896, está passando um pouquinho ainda esse realce. Já a gente pode voltar lá do nosso nó de base
e acabar corrigindo isso aí se por acaso a gente for editando, levando o nosso color grading e isso acabar subindo mais. Vou criar agora um nó para a gente entrar com saturação. Lembra muito bem, saturação a gente vai desabilitar canal 1 e canal 3. Por quê? Porque a gente vai trabalhar aqui justamente com o Color Space em HSL, ou seja, Hue, Saturation e Luminance. Eu vou desabilitar o Hue e o Luminance e vamos trabalhar só com saturação na região que a gente vai escolher. Normalmente, eu oriento vocês a utilizar a região dos ganhos, que é onde são regiões aqui, principalmente nessa imagem que foi feita à luz do dia, nós temos bastante luz e influência dos ganhos aqui, e por isso a gente acaba subindo um pouquinho mais essa saturação. Eu não vou subir demais, eu vou subir só um pouco, porque eu quero trazer um pouco da cor da pele do cavalo, desses detalhes que a gente tem aqui, a mão do rapaz que está segurando o cavalo. Então olha só, a gente já trouxe um pouco mais de vida para essa imagem, né? Feito esse processo de saturação, a gente está só no processo de correção. Esse processo todo mundo já conhece aqui no meu canal. É um processo que eu utilizo porque funciona, gente. Muitas pessoas querem, mas tem como a gente fazer diferente, não sei o que, galera. A gente bate no que funciona. Depois a gente vai entrando no processo criativo, aí sim a gente começa a mudar um pouco a lógica das coisas. Mas se tá funcionando, o nosso processo aqui de color grade é muito destrutivo. Então eu não quero levar essa imagem aqui muito distante, eu não quero ficar horas e horas perdendo em cima dessa imagem. A gente tem que fazer essa pós-produção ser produtiva. E um dos pontos positivos do arquivo em RAW é justamente porque é muito produtivo esse processo, o fato do arquivo já ter muita informação. Feito isso, a gente vai criar um novo nó. E nesse nó aqui eu já vou entrar com o processo de densidade de cor para a gente ver o que a gente consegue extrair. Nós temos aqui tons verdes, nós temos aqui esse tom mais quente aqui do cavalo, meio marrom, cor de madeira, digamos assim também, que vai bater junto aqui com o couro e a mão do nosso vaqueiro, digamos assim. Desculpe, eu não conheço muitos termos, então posso estar errando alguma coisa. Mas vamos lá. Como que a gente pode fazer esse processo? A gente pode vir aqui nas curvas, nós temos a opção de Hue versus Luminance, onde a gente vai pegar justamente a luminância e vai descer um pouco para a gente entrar em densidade de cor. Eu vou selecionar aqui a região que eu quero atingir, vou pegar o nó e vou começar a descer. Feito isso, a gente desceu um pouco de luminância dessa região. Eu vou vir agora em Hue versus Saturation e eu vou subir um pouco essa saturação. E beleza, não é um processo que eu tenho que ficar exagerando demais. Isso nos ajuda a trazer um pouco mais de densidade de cor. Eu posso tentar pinar aqui esse verde para ver se a gente consegue trazer um pouco de densidade também, ó. Então a gente vai descer bastante essa iluminação, apesar de que acaba que não afeta tanto, mas a gente acaba tentando um pouco isso. E eu posso subir um pouquinho essa saturação aqui. Pouca coisa, nada muito exagerado, a gente está trazendo um pouco de densidade e a gente conseguiu essa informação com bastante clareza. Se fosse um arquivo, por exemplo, que não fosse RAW, a gente ia ter um pouco de trabalho nessa parte, pelo fato em comparação com o RAW, pouca informação para ser trabalhada e menos precisão. Aqui no RAW a gente tem bastante precisão e a Canon já entrega cores magníficas também. Continuando no processo de densidade de cor, a gente também tem um pouco aqui da camiseta dele que a gente pode também pegar essa cor. Eu vou até já pegar aqui, ó, porque no gráfico ele já me mostra inclusive onde é que é, e é bem aqui assim, quer ver, ó? Se a gente subir, pega um pouco do céu também, então a gente consegue descer um pouquinho mais aqui. E aqui eu não vou mexer em saturação, já tá interessante dessa forma. Se nesse caso você vê que a saturação ainda está muito exacerbada, você pode vir aqui no nó de saturação, por exemplo, e descer uns pontinhos para não ficar tão forte assim. Com isso a gente tem uma imagem um pouco mais natural. Vamos colocar em tela cheia para a gente ver como que tá ficando. Olha só essa transição de cor. Isso que eu digo para vocês, uma lente de alta qualidade, claro, tá usando, eu não sei qual das duas ele usou, mas ele me informou que tem uma 2470 aqui nesse processo de filmagem. Mas olha esse nível, olha esse tipo de iluminação que está entrando aqui na pele do cavalo, essa transição da luz em relação a tudo, couro, né? Como isso aqui é visualmente muito bonito, né? Então a gente consegue trabalhar muito bem com
um arquivo que vai te entregar uma alta qualidade no final. Essa é a magia de trabalhar com RAW, a gente consegue aí trazer bastante característica. Vou colocar aqui o nome como densidade e a gente vai para o próximo nó, onde eu vou entrar aqui com o Film Look Creator. Obviamente, galera, o Film Look Creator está disponível só na versão paga do DaVinci Resolve, então às vezes você aí está em busca aí de utilizar o Film Look Creator e tem a versão gratuita, infelizmente não tem como você utilizar, mas você pode criar o seu look aqui com as ferramentas gratuitas disponíveis também. Vai dar um pouco mais de trabalho? Vai dar um pouco mais de trabalho, mas a partir do momento que você cria o seu padrão, você consegue replicar em qualquer trabalho e só fazer ajustes pequenos. Aqui, ele já trouxe um default, eu faço o Clean Slate, como sempre, e a gente vai criar o nosso próprio look, né? Eu vou habilitar no máximo, aqui temos as opções de Cinematic, Rodecaster, e aí eu vou escolhendo aqui o que eu acho que é mais interessante, galera. Para essa imagem eu vou usar o Cinematic, e nisso a gente tem o Skin Bias, caso eu queira levar um pouco mais para a direita ou para a esquerda, só que nesse caso, como a gente está falando de um cavalo, que ele não tem uma pele do ser humano, e é uma pele com pelo branco, né, esbranquiçado, a gente acaba sujando muito essa região branca. E os próprios Cinematics já suja bastante. Geralmente o que eu faço? Eu desço um pouquinho a influência desse look, né, de filme, essa representação e simulação, eu deixo geralmente aqui por volta da metade, né? Se eu posso até escrever aqui 0.5 para deixar o quê? 50%, digamos assim, do filme look aplicado na nossa imagem original. Nisso, nós temos outros efeitos aqui que a gente pode aplicar, como por exemplo, subir um pouco o fade para trazer um pouco desse efeito mais suave nas nossas sombras. Podemos subir um pouco o contraste se achar necessário, e aí a gente vem dosando aqui. Subtractive Set, Roughness e Bleach Bypass eu deixo como está para não ter nenhum tipo de mudança aqui, e a gente já deixa o arquivo dessa forma. Quando você vai ver aqui a parte de White Balance, eu sei que muitas pessoas acabam ficando na dúvida em relação ao RAW, né? Porque o RAW você consegue fazer o ajuste do White Balance na pós-produção, diferente de um arquivo H264. Se a gente vem aqui, ó, no Camera Raw, ele já está todo configuradinho, ó, Canon Gamut, que é o que a gente está utilizando no espaço de cor, o Log 2, tem o ISO que foi utilizado 800, e aqui já está, ó, 5600, luz do dia. É por isso que eu falo para vocês, acertem o balanço de branco, aqui como o Murilo fez, é um ótimo exemplo de tudo que eu sempre falo aqui no meu canal. Balanço de branco acertado, obviamente que como é um arquivo RAW, eu podia corrigir se tivesse um balanço de branco um pouco errado, mas vocês podem aqui trabalhar no RAW com bastante facilidade, mas como a maioria não tem câmera que filme em RAW, e eu entendo isso, você vai ter que acertar muito bem esse balanço de branco, porque corrigir isso na pós-produção é um trabalho muito complicado, principalmente se você usa arquivo 8 bits. Se você usa arquivo 10 bits, é mais fácil de corrigir, mas não fica 100%. Ou seja, você precisa gravar isso corretamente. E o Murilo aqui gravou perfeitamente, 5600, está batendo certinho, tanto que as tonalidades de branco do cavalo com o céu estão tudo ok, então é por isso que eu nem mexo aqui nessa parte. Esse é o fato de você saber fazer o que você está filmando, né? Saber operar sua câmera, porque quando chega pra gente que é colorista para fazer o processo aqui de color grading, basicamente eu não tenho muito que perder tempo. Nisso, eu venho aqui no Split Tone, e agora a gente pode criar algo, né? Fazer algo mais criativo. Eu subo o Amount no máximo, a gente vai destruir um pouco a imagem nesse processo, mas só para visualização. E a gente vai mexer no Hue Angle, ou seja, a gente pode vir aqui, ó, e escolher o ângulo de tonalidade que a gente acha mais interessante. Eu posso deixar por aqui e aí a gente vem tirando o Amount para ele mesclar melhor com a nossa imagem original. E com isso a gente vem trazendo um pouco dessas cores mais suaves. Se a gente habilitar aqui na Waveform o Parade, a gente já vai ter um parâmetro melhor. Se eu subo tudo, ó, como que é originalmente? São as cores mais frias, relevantes em relação à cor mais quente. E aí a gente vem descendo um pouco o amount para trazer o equilíbrio sem perder o look, porque eu estou criando um look aqui, é uma parte criativa. Então eu quero restaurar um pouco do azul do céu que a gente acabou não tendo na imagem original, ficou mais esbranquiçado. Se a gente vem com Split Tone, a gente consegue recuperar essa tonalidade. Ítalo, vai vazar no cavalo essa cor? Vai vazar, mas a gente está criando justamente um look. Eu não estou fazendo uma imagem publicitária que não pode ter nenhum tipo de look cinemático. Muito pelo contrário, eu estou guiando a imagem para esse caminho.
Com isso, o pivô vai me ajudar a dosar, por exemplo, a temperatura dessa imagem. Eu posso deixar ela mais azulada ou posso trazer um pouco mais da corzinha quente, né? Mantendo o céu azul e recuperando essa parte mais borrada do barro, né? Que a gente tem na pele do cavalo. Aqui é antes do split tone e aqui é depois do split tone. A gente conseguiu recuperar informações no céu, trazendo essa tonalidade mais azul, criando esse contraste da cor quente do cavalo com a cor fria do céu e gerando esse look que a gente acha tão bonito, né, nos filmes e tal. A gente consegue fazer isso aqui no Film Look Creator. Por isso que eu digo para vocês que, inclusive, o Film Look Creator é uma ferramenta poderosíssima que o DaVinci Resolve trouxe, né? E não tem por que eu ir atrás de outro plugin, como muitas pessoas usam. Eu não vou falar de que marca é, porque eu já fiz publicidade para essa marca aqui no canal. E o DaVinci Resolve, com a sua versão do Film Look Creator, já me entrega muita coisa que essa ferramenta que muita gente utiliza entrega também. Então, por isso que eu falo para vocês, é a melhor coisa para mim não utilizar plugin, já ter isso nativamente aqui no DaVinci Resolve. Depois disso, a gente pode acrescentar um pouquinho de grão. Eu acho interessante a gente dar uma sujada na imagem para a gente trazer esse look mais cinemático. Aqui, por exemplo, eu utilizo o 65mm por ter um grão um pouquinho mais fino. Eu não deixo muito grão, que eu não gosto também de deixar exagerado, né? E aí a gente já criou um look bem interessante. Olha só que coisa linda que tá essa imagem. Ao meu ver, tá muito bonito. Já começa a captação, galera. A imagem só fica bonita assim porque a captação tá correta. Acabou. A captação foi feita da maneira certa, né? Com todos os parâmetros bem ajustados. Faltou o ND? Faltou, mas olha só o quanto que a gente consegue recuperar com o arquivo em RAW. A gente vai aqui desabilitar para ver o antes do Film Look Creator e depois o look que a gente já criou com o Film Look Creator. Nós podemos aqui, por exemplo, a nossa waveform aqui olhar para ver como é que tá, e olha o que eu falei para vocês, né? Na nossa waveform, ó, tá quase chegando perto do zero. A gente não quer que ele encorte o gráfico no zero, porque vai clipar. E aqui o 896 já começou a subir um pouco. Eu posso vir na base, que é as nossas curvas. A gente pode pegar aqui e tirar um pouco de contraste aqui dessa região de altas, ó, para a gente ir vir recuperando essa imagem, né? Eu não quero descer tanto para eu também não deixar essa imagem muito escura. E aqui a parte de sombras eu posso descer um pouquinho mais, ou não tanto, né? Com bastante cuidado, para a gente trazer um pouco de contraste aqui nessa imagem que a gente está trazendo o ajuste. Se eu fletar um pouquinho aqui, a gente já faz um ajuste interessante. Muitas pessoas ficariam na dúvida pelo fato do 896 estar muito alto. Existe outro ajuste que a gente pode fazer como compensação, que é ou pegar o Gamma ou o Gain e começar a descer um pouquinho também para a gente recuperar um pouco. Você pode fazer isso, ó, e se você perceber no gráfico, ele já vem descendo junto. E aí, como a gente está mexendo só no Gamma, apenas a região de meios tons vai acabar descendo. E a gente tem uma imagem bem recuperada. Óbvio, passou um pouquinho do 896. A nossa imagem não deve tocar o 1023, que aí vai estar tudo clipado, o branco todo esgarçado e a imagem não fica interessante. Eu vou renomear aqui para Film Look Creator, ou só Film. E a gente pode vir agora com uma vinheta para trazer um pouco mais de centralidade para essa imagem. Se a gente pegar aqui, criar um círculo, vocês já sabem, já estão cansados de saber para a gente criar essa vinheta. Vou deixar ela bem difusa, que eu não quero que isso fique muito marcado. Com isso, a gente pode vir aqui e inverter a máscara, ou seja, vai afetar apenas o externo e não a parte central. Aqui nas nossas primaries, a gente pega o Gamma e pode vir descendo ele. Como a gente desce o Gamma da nossa imagem, utilizando aqui a ferramenta da Power Window, né, para fazer a vinheta, a gente precisa ter um pouco de cuidado para não fazer isso aqui, ó. As nossas sombras começarem a ficar afundadas. É normal que aconteça porque a gente está fazendo uma vinheta. Com isso, a gente pode recuperar um pouco das sombras aqui e afastar esse gráfico do zero. E olha só como o 896 desceu um pouco mais por causa da vinheta, né? Eu vou desabilitar a vinheta, aqui é antes sem a vinheta, e aqui é depois com a nossa vinheta. A gente já conseguiu aqui recuperar informação que estava quase querendo ir para os realces estourados, né? Se a gente estiver achando essa imagem um pouco escura, a gente pode vir aqui no Gamma, com o nosso nó de base selecionado, e retornar aqui o Gamma da nossa imagem, para que o cavalo não fique tão escuro também.
mas a gente já conseguiu ter aqui um look bem interessante. Eu vou renomear aqui para a vinheta, renomeei o nome bem feio, mas vai assim mesmo. E a gente pode, basicamente agora, trabalhar com a parte de nitidez. E aqui é um negócio interessante que eu quero explicar para vocês. Olhando a nossa imagem, vocês podem perceber que ela não precisa de nitidez. É uma imagem que ela tá nítida. A lente que ele está utilizando é uma lente nítida, não é uma lente vintage, por exemplo, que às vezes precisa de um toquezinho de nitidez. Nesse caso, a gente pode até tirar. E o que eu digo para vocês? Muitas vezes, galera, vocês querem aquele look cinemático, etc. Lembrem-se, o cinema não tem nitidez exacerbada como tem o broadcast, trabalhos para internet. Tudo é muito exagerado na nitidez. E isso veio com a cultura de muita gente falar de Sony. E Sony tem aquele look muito broadcast, que é aquela nitidez exacerbada. E aí todo mundo cria esse padrão como se fosse um padrão certo. E não é. Aqui, ó, eu vou subir um pouco o radius, que é da nossa nitidez aqui, e vou tirar um pouco de nitidez. Vocês podem fazer isso, não tenham medo. Eu botei aqui, ó, 0.52. Não tenham medo, galera, de fazer isso, ó. Antes, com a nitidez bem aqui mais acentuada, e agora com a nitidez menos acentuada. Olha só os pelos do cavalo aqui nessa região, ó. Com nitidez, sem nitidez. A gente criou essa transição suave e tira o contraste de bordas, que é justamente a nitidez. Ela nada mais é do que contraste de arestas. Nós temos arestas da imagem e fica aquele negócio muito agressivo. A própria lente já tem muita nitidez, então normalmente eu retiro para a gente chegar mais próximo desse look cinemático. Feito isso, eu vou renomear para menos nitidez. E galera, para mim esse look tá já chegando no seu final. Não preciso criar vários nós aqui, criar um look dessa forma. A imagem já entrega demais. A única coisa que a gente pode agora testar se vai ficar legal é o seguinte. Aqui por aqui eu já pararia. Já não tem muito o que eu mexer aqui porque tá ótimo. Mas a gente pode vir e pegar um LUT para fazer o que? A cereja do bolo. E vamos ver se vai funcionar. Não estou dizendo com isso que vai funcionar. Nós temos aqui os LUTs do Film Lux que eu utilizo aqui no DaVinci Resolve. Eu tenho até alguns aqui marcados como favoritos, mas não é obrigatório. Você vai escolher o que você vai querer utilizar. Antes da gente aplicar esses LUTs de Rec 709, nós vamos vir aqui nesse nó. Vou vir em Effects. A gente vai pegar aqui o Color Space Transform. Nós vamos converter ele para Cineon aqui em Output Gamma. Cineon Film Log. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com o Rec 709. Após o CST, nós temos aqui a saída Rec 709 Gamma 2.4 e agora a gente vai fazer justamente o input aqui desse LUT. Eu vou pegar o Kodak D55, vou aplicar aqui nessa imagem. Óbvio que vai ficar bem agressivo, como vocês estão vendo, e já vou mostrar para vocês como que a gente arruma isso. Mas antes de tudo, eu vou dar um compound nesses dois nós, clicando com o botão direito, Create Compound Node. E eu vou renomear para Cine Print. Porque a gente está simulando os filmes antigos, né, os filmes de rolo aí, na questão dos seus looks, da Kodak, Fujifilm. É dessa maneira que a gente faz. Temos duas formas de diminuir a intensidade, porque você pode ver que a minha waveform ficou totalmente destruída. A primeira forma que você pode já fazer de cara é pegar o Cine Print, vir aqui na aba Key e simplesmente diminuir isso aqui. Por exemplo, 0.2. A gente já tirou um pouco dessa agressividade aqui do Cine Print. Aqui é antes do Cine Print e depois do Cine Print, beleza? Ou nós podemos deixar aqui isso no 1, que é o máximo, né? 100% dessa aplicação. Vir no nó de base e fazer um ajuste. Por exemplo, os realces estão muito altos. Vamos ver se vai funcionar. Não estou dizendo que isso aqui vai funcionar, mas a gente pode testar. Descer os realces e recuperar mais a imagem. Só que quando a gente faz isso, a gente começa a esgarçar um pouquinho mais esses dados, ó. Acaba que não funciona tão bem algumas imagens, alguns tipos de exposição. Então eu vou voltar para o ajuste que estava e a gente vai fazer o primeiro método que eu mostrei, que é justamente a aba Key Output. Então, pegar aqui, botar 0.2, por exemplo, 20% dessa aplicação e tá feito. Aqui é o nosso look, então é como eu faria o look nessa imagem. Vou mostrar aqui o antes e depois para vocês, selecionando todos os nós, desabilitando os nós, como que é a imagem original, basicamente. Obviamente que aqui está só com o Color Space Transform, que a gente fez, né, o Color Space Transform da nossa imagem. Se eu desabilitar todos os nós, então, aqui a nossa imagem com o log, da C-Log, da Canon,
habilitando somente o Color Space Transform de entrada e de saída. E agora habilitando o nosso color final com o nosso look feito. Esse é o resultado final da nossa imagem. Obviamente que cada pessoa faria do seu jeito, mas utilizando então todo esse processo, eu vou colocar na tela aí a imagem do antes e depois para você acompanhar, deve estar passando agora, né, a transição aí desse color grade para você ver então o resultado final. E olha que interessante como que fica. Eu vou aplicar nas demais imagens para vocês verem então como que a gente faz o mesmo look nas demais imagens, né? Eu tenho 4 imagens que ele me enviou. E aí, como que fica esse look nessas 4 imagens? Vamos botar aí para a gente ver. Habilitando a aba Clips, a gente vai aqui nesse vídeo anterior. Eu vou clicar com o botão do meio do mouse e a gente aplicou aqui o look nessa imagem que a gente está vendo agora. Vocês podem ver, é o mesmo cavalo e tal. Só que olha só, nós temos aqui esse processo aqui que aconteceu na Waveform. Tá mais escuro, obviamente, porque tem várias luzes acontecendo. O que a gente faz? A gente pode vir basicamente aqui, deixa eu colocar na minha master scene dessa cena, que também é a imagem do cavalo. Eu posso simplesmente pegar aqui e começar a subir essas regiões de alto para a gente recuperar mais informação. E olha, gente, eu não preciso mais recriar o look, fazer tudo zero. É só ajuste de iluminação, porque o look tá do jeito que eu quero. Já tem o Film Look Creator agindo aqui, o Cineprint agindo aqui, a densidade de cor que tá atuando aqui. Olha o verde, a intensidade que a gente trouxe. A gente vai para a próxima Master Scene, ó. Vamos passeando aqui nas Master Scenes. Olha só que interessante como ficou o rapaz. E essa aqui é da mesma cena que a gente fez o Color Grade agora, só que é outra Master Scene da mesma cena. Vou agora para a próxima Master Scene, que é o nosso cavalo, né? Nosso ator principal aqui. A gente vem para a próxima imagem de Master Scene que não está colorida ainda. Eu vou aplicar o mesmo color. E olha só, encaixou perfeitamente. Eu tenho até margem para trabalhar mais, ou seja, eu posso vir aqui e subir um pouquinho mais esses realces, trazer um pouquinho mais de brilho, ou não, a gente pode deixar um pouquinho mais baixo também. Lembra que eu falei para vocês? O intuito é não clarear, mas iluminar corretamente. Isso já é feito na captação. Vamos para a próxima Master Scene, ver se aplica de novo. Olha que cena bonita. Vamos aqui, ó, separei essa Master Scene, vamos aplicar aqui para ver como é que fica. Ó, aqui já ficou mais afundado, já ficou um pouquinho mais afundado os realces. A gente pode subir um pouquinho mais esse realce. Apesar de que o céu tá bem exposto, né, questão de termos informação, a gente tem margem para trabalhar, porque não chegamos nem perto do 896 ali. Se eu subo mais aqui os realces, olha só o que a gente consegue. Posso tirar um pouco de contraste? Posso também. A gente pode vir aqui, ó, e tirando um pouquinho mais esse contraste, deixando um pouco mais suave, e a gente já conseguiu um look aqui bem interessante. Vou botar aqui em tela cheia para vocês verem. E mesma coisa, né, desabilitando os nós aqui, deixando só o nó de Color Space Transform. Se a gente pegar os nós de Color Space Transform e desabilitar, imagem original, log, e agora com todo o color aplicado. Olha que sensacional. E que imagem bonita, viu? Eu acho muito legal, muito bonito esse esporte, assim, né? Essa questão das cenas que a gente consegue captar. Olha que interessante, como o contraste do quente, né, do barro, que tem essa tonalidade quente com o céu azulado, cria esse look tão agradável, né? Essas imagens com cores tão bonitas. E a gente tem, claro, que deixar aqui o mérito aí para o Murilo, que captou essas imagens fantásticas aqui, ao meu ver. Se a gente voltar aqui nas Master Scenes, nós temos aqui várias imagens que, ao meu ver, foram muito bem captadas. Essa imagem mesmo aqui, eu achei lindíssima, como está muito bem exposta. A gente tem aqui várias informações dessa imagem que a gente está trabalhando e obviamente está tudo muito bem colorido aqui, bem tratado. Nós podemos mexer isoladamente nessas cores, caso haja necessidade, mas olha como funciona o look. Que tempo eu perdi aqui? O primeiro só para criar o look. Depois disso, a gente já tem a imagem pronta para replicar e só ajustar iluminação. Basicamente é isso, pessoal. Não tem dificuldade. Tá rodando aí as imagens na tela para vocês, com o look sendo aplicado para vocês entenderem. Mais uma vez, agradecimento ao Murilo por ceder essas imagens para a gente trazer essa aula, mostrando para vocês como eu, colorista, né, a visão de um colorista, como eu trataria essas imagens e finalizaria elas. Tem N formas de criar look diferente aqui no Film Look Creator, outras ferramentas que poderíamos utilizar aqui também, mas
essa aí é a minha forma de criar e como que vocês veriam um trabalho meu sendo finalizado. E é isso, pessoal, a nossa aula tá finalizada então aqui para vocês terem uma noção de como que eu faria esse tratamento. É longo, é claro que é longo, é um processo que eu vou explicando para vocês, e olha que eu nem entrei em detalhes em cada ferramenta a fundo, porque nós temos aula aqui no meu canal explicando cada ferramenta dessa que eu trouxe para vocês, mas fica aí uma percepção para você que gosta de saber como que um colorista finalizaria a imagem, como que é feito esse processo de forma correta, principalmente, e como que a gente analisa a imagem no geral para tomar uma decisão. Mais uma vez, meu obrigado ao Murilo MG Edições. Link aí dos contatos e Instagram deles tá na descrição para você conferir. E é isso, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você tem interesse que eu faça o tratamento no arquivo seu, pode ser de qualquer câmera. A única coisa que eu te peço é que você leia a descrição. Tem todas as orientações de como você vai me enviar esse arquivo para que a gente possa fazer essa aula aqui também. Nos vemos então numa próxima aula dessa série que eu estou muito empolgado de dar continuidade e que você possa ter aproveitado aí todas essas informações e pegado aí algum insight nisso. Forte abraço, valeu, tchau!